Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana. Começou o meu, nosso programa, O Farol. Então, vem com a gente. Sim, vem com a gente juntinhos até as 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixou ou vai baixar lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Você também nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e através do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e através também do Instagram do programa O Farol. Segue lá, compartilha com todos os teus amigos para que eles venham ser beneficiados como você. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho, dá aquele like, faz mais o que, minha esposa? Compartilha, vai lá, compartilha com seus grupos, aqueles grupos que você tem um monte de grupo lá, né, no seu celular, então vai lá, compartilha com os grupos que você tem no seu celular, compartilha com os grupos da família, o grupo do futebol, do trabalho, enfim. E aproveita e deixa um comentário do que você está achando do programa. E também, se você quiser ver algum tema aqui no programa, aproveita e vai lá dar uma sugestão de tema. É isso aí. Compartilha com todos os seus amigos, colegas de trabalho e também aqueles seus conhecidos, tá bom? Para que todos venham ficar atentos e saber daquilo que nós estamos fazendo, tá bom? E hoje você pode participar da programação através do seu comentário, através do tema que nós vamos colocar aqui para você participar, através também do quê? Do que mais? Da reflexão. Eu deixei em casa. Oh, meu Deus do céu. Mas não tem problema. Tá bom. Então, tudo bem. É isso aí. Vai ter a reflexão, vai ter o momento ele e ela, não é isso? Momento ele e ela. E vamos ter também a participação através do seu comentário. Nós vamos dar aquela nossa pincelada. E você pode participar através, botar o seu comentário pelo Facebook ou então pelo YouTube. E você que está nos acompanhando pelo aplicativo, você pode colocar o seu comentário através do nosso WhatsApp, que é o 71984721124. Mas me diga uma coisa, você tem um canal no YouTube? Sim. Fala sobre ele. Meu canal é A Verdadeira Beleza, Maternidade Sem Rótulos. Lá você vai encontrar alguns vídeos com nosso filho Ian, que tem TEA, o transtorno do espectro autista. Lá eu faço alguns trabalhos com ele, ensino, né, ele a como se desenvolver melhor. E lá nesses vídeos pode inspirar você que é mãe, que é pai, que também tem um filho, né, que tem deficiência e que às vezes você acha que você não tem condição nem capacidade de ajudar o seu filho. Lá eu te mostro que você pode. Então, vai te inspirar, tenho certeza que vai abrir a sua visão, abrir os seus olhos, para que você possa, sim, contribuir no desenvolvimento do seu filho com TEA. Então, vai lá, compartilha. Aproveita, entra no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e também deixa um comentário do que você achou do vídeo. É isso aí, tá bom? Então, o tema de hoje é como sair do lugar de vítima e aprender a agir e, com isso, mudar a sua história. É isso aí. É hoje isso aí? O tema tá que tá. Tá que tá. Então, Vera Lúcia está por aqui e ela colocou: boa tarde, família abençoada, meus lindos. Deus abençoe. Já estou com vocês. E 2 beijos. Vem com a gente, Dona Vera. Dona Vera, já estando com a gente, mas vem com a gente. Tá bom? E esse é o tema de hoje. Como sair do lugar de vítima
e aprender a agir. E com isso mudar a sua história. Sair do lugar de vítima e aprender a agir. E com isso mudar a sua história. Como, né? Como sair. Então você vai fazer a sua participação e colocar o seu comentário, tá bom? Tá certo assim? Esse momento era o momento da reflexão. E aí? É verdade. E aí, a gente vai ter que entrar no momento ele e ela, e depois, sim, na hora da música, eu vou buscar reflexão e a gente tá certo. Inverte. Inverte hoje, né? A gente inverte tá hoje. Tá bom. Que bom. Então, dando a pincelada, já entrando no tema. Vamos logo. Pode ser, não vou entrar no tema logo. Vamos entrar no tema. Então, hoje o tema é por que hoje em dia, cadê? Não, como sair. Desculpa. Como sair do lugar de vítima e aprender a agir e, com isso, mudar a sua história. Hoje, nosso momento... Ele e ela vai ser sobre... Você vai falar sobre quem, marido? Eu vou falar sobre... Judá. Ajudar. Eu ia falar Tamar. Tamar sou eu. Vou falar tá. sobre Tamar. E ele vai falar sobre Judá. Mas junto com Judá, vai falar também sobre e Onã, que são os filhos de Judá. Então, vai falar de alguns homens da Bíblia. Sim. E eu, com isso, vou estar falando sobre Tamar. Quem é Tamar? Né? Okay. É nosso momento, ele e ela de hoje. Então, a gente vai entrar. Aqui, Rosinha Falcão chegou. Boa tarde, estou ligadinha no farol. Boa tarde, amigucha, vem com a gente. Boa tarde, Rosita, vem com a gente. Então, o tema de hoje é como sair do lugar de vítima e aprender a agir e, com isso, mudar a sua história. Então, esse é o nosso tema de hoje. E o nosso momento, ele e ela, vai ser com Judá e Tamar. Judá e Tamar. E você já abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 38. Gênesis 38. Gênesis. Dá pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não Acredito que eles já encontraram. É um livro difícil de achar. Bem fácil, né? Vamos lá. E diz assim já o primeiro versículo. Já diz assim, ó. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão,
deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Se Deus permitiu que morresse, porque ele era mau, ele era uma pessoa que tinha um coração perverso, que tinha um coração mau, um coração ruim. E Deus permitiu que ele morresse por causa da maldade que ele trazia dentro de si. E como tinha que se cumprir na época o levirato, que era quando o casal não tinha filhos e o marido morreu. Então, o seu próximo, parente mais próximo, assumia aquela mulher para poder suscitar uma descendência daquele que morreu. Então, o primeiro filho que Onã teria com Tamar não seria dito dele. Quer dizer, Onã, o irmão. O irmão. Seria de Er, né? Seria de Er. Então, Onã, por sua vez, não aceitando fazer com que o seu irmão tivesse descendência, não era nem por ele, é porque ele não queria que o irmão tivesse descendência. sim, Então, todas as vezes que ele possuía aquela que agora era a sua mulher, que era a mulher do irmão, ele não permitia que ela engravidasse. Assim como diz a Bíblia, deixando o sêmen cair ao chão, para que não suscitasse descendência para o seu irmão. Isso também, para Deus, foi algo mau. Algo ruim. Muito ruim. Porque até então, pelo que eu percebi aqui na Bíblia, eu estava lendo também, hoje pela manhã, Sim. Onã, ele teve a possibilidade de não aceitar sim. ficar com Tamar. Tinha essa porque possibilidade. ele tinha essa possibilidade de dizer, não quero casar com a mulher do meu irmão. Sim. Passe para outro, que poderia ser o filho dele, o irmão dele, Selá. Selá não casaria porque era muito novo. Muito novo. Então, alguém da família, descendentes ali, Sim. qualquer pessoa parente mais próximo poderia casar com ela e para dar descendentes ao seu irmão. Ele Assim também como os parentes também poderia dizer que não. Mas ele poderia ter dito que não queria casar. Sim. Mas ele aceitou casar com ela. Aceitou. Então, ele aceitou casar com ela, mas para fazer o errado. Sim. Aceitou casar com ela, mas sabendo ele já que o primeiro filho que ele tivesse com ela não seria dele. Seria do irmão. A descendência do irmão seguir. Mas né? ele consentiu em casar para justamente isso. Para justamente evitar que o irmão tivesse uma descendência. Por isso que ele... Não foi porque ele queria casar com ela. Não foi porque ele aceitou assumir essa lei do levirato. Mas ele assumiu com esse intuito. De já fazer o errado. Já fazer o errado. E é isso que entristeceu, né, a Deus, revoltou a Deus, porque ele já foi com a má intenção. Né, de fazer o errado, já estava com a má intenção, já estava ali, que é a iniquidade, né? Quando a pessoa já vai fazer algo, já sabe, premeditado. Aí diz assim o versículo 10: Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Ou seja, Deus permitiu que ele morresse também, porque o que ele fazia não o diferenciava do irmão. O irmão fazia não a mesma coisa, mas era mal perante os olhos de Deus. E o que ele fez também foi mal perante a Deus. E ele morreu. Deixa eu falar um pouquinho aqui, gente. Sim. O tema de hoje: como sair do lugar de vítima e aprender a agir e, com isso, mudar a sua história. Esse é o nosso tema de hoje. Sim. Tá. É o tema de hoje. Então, li o 10, não foi? Sim. E agora o 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva
em casa de teu pai, até que Selá, que era o terceiro filho dele, né? É, o filho caçula. O filho caçula era o terceiro. Selá, meu filho, venha ser homem, pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Interessante essa colocação aqui. Para que não morra também este, como seus irmãos. Ele colocou o quê? A culpa seria de Tamar. É isso que eu acho inteiramente. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas vamos falar logo agora. Que é isso que é interessante. Ele conhecia seus filhos, ele já sabia quem era ele já sabia quem era Onã, ele conhecia os filhos deles, mas ele colocou a culpa da morte dos filhos em Tamar. Ele achou que, não, eu não vou dar Selá para ele, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com seus irmãos. Quer dizer, é por causa dela. É ela que está fazendo os meus filhos morrerem, não as atitudes dos filhos dele. Justamente. Então, ele estava colocando toda a culpa nela. Bom, por causa dela, morreu. Por causa dela, Onã morreu. Então, agora, Selá. Então, se casar com ela... vai morrer também. Ele também vai morrer. Pensa aí. Então vai para casa do teu pai, fica lá. Porque o correto, né, que tá na lei naquela época, não era ela ir para casa do pai. Sim. Era ela ficar lá e esperar até que ele tivesse a idade correta para que eles se casassem. Ou ele tivesse a opção de procurar uma outra pessoa da descendência, da família dele, para se casar com ela. Mas como ele tinha na cabeça dele que a culpa dos filhos ter morrido era dela, então ele não queria dar nem para Selá, nem para ninguém da família. Para não morrer também. Porque para ele, não era a conduta dos filhos que levou eles a morrerem. E sim, Tamar que era a culpada. Justamente. Ele tirou a culpa dos culpados e colocou nela. E quantas vezes acontece a mesma coisa com nós seres humanos? Sim. Né? A gente faz algo, né? Cria situações, a gente tem atitudes e com essas atitudes a gente vem a sofrer o dano do nosso erro, mas sempre... a culpa nunca é da pessoa, não, eu sofri isso porque fulano, porque Bertano, porque isso, porque aquilo, nunca a culpa é dela mesma. Sempre ela vai culpar alguém. O meu casamento não tá legal, não, porque meu marido é assim, porque ele não me compreende, porque ele nunca se coloca no meu lugar, porque ele é um homem muito exigente, porque ele é isso e aquilo, mas nunca a culpa está nela. Né? Sempre o culpado é alguém, menos eu. Muito assim. Então, assim, no trabalho, meu patrão não gosta de mim, minha amiga de trabalho não gosta de mim, falou mal de mim, usou isso para me derrubar. Nunca ela está culpada. Claro que eu não quero dizer assim que tudo, mas na maioria das vezes, a pessoa, quando faz algo errado, é muito raro ela admitir que errou, ela admitir que fez o errado, ela admitir que ela se precipitou, infelizmente ela fez o errado. Então, a mesma coisa aqui de Judá. Ele não quis culpar os filhos, não quis olhar com os olhos verdadeiramente certo, ver o que os filhos faziam de errado, admitir os erros dos seus filhos, mas culpar Tamar para ele foi muito mais fácil do que realmente reconhecer que os filhos dele não tinham boas condutas. Sendo também que ele não casou-se ele não se casou-se com pessoas da mesma fé que ele. Ele saiu. Se você parar para ler aqui Gênesis, você vai entender que vendendo José, né, como escravo, o remorso, a culpa tomou a mente e a alma de Judá de uma maneira que ele se apartou dos seus irmãos.
Ele foi o único que saiu, que não suportou continuar ali naquele meio, porque a culpa tomava a alma dele. Então, ele foi para um outro lugar, viver com outras pessoas e casou com pessoas que não eram da sua mesma fé, né? E acabou criando seus filhos em outro ambiente, com outros tipos de pensamentos, como seus filhos tinham. Era uma pessoa ruim, né? Ele era um homem mau. E Onã era um homem o quê? Que queria o lugar do seu irmão, ele queria a riqueza do seu irmão, ele queria... Porque o primogênito tinha direito a tudo que o pai possuía. Com a morte do irmão, ele que seria o que receberia tudo. Se ele tivesse o herdeiro. Se ele tivesse um filho com Tamar, o herdeiro seria o filho de ele deixaria de ser herdeiro. E interessante é que, como você frisou aí, o erro dele, a culpa Sim. que estava consumindo a alma dele, o fez deixar os irmãos, deixou a família, o pai, todo mundo. Deixou tudo e foi... teve um casamento com Sim. povos que não tinham a mesma fé, aquela coisa toda. Então, o erro dele, vamos dizer assim, trouxe também o erro dos filhos. Sim. O erro dos filhos, vieram a morrer e, mesmo assim, ele estava culpando a Tamar. Sim. Como a gente colocou, o erro está nos outros. Nunca está na pessoa. Nunca está em mim. Sempre está nos outros. E era dessa forma que ele estava vendo. Era dessa forma que ele estava olhando para Tamar. Mandou ela embora. Acredito, não diz ali, mas acredito que já para se livrar dela e outra. Para se livrar mesmo dela. Então, vamos falar um pouquinho sobre Tamar. Naquela época, as mulheres que eram viúvas sem filhos, ela não tinha direito à herança. Eram pessoas que iam depender de alguém da família para se alimentar. Imagine, mulher naquela época não trabalhava, mulher naquela época não tinha direito a nada. Ela era sustentada pelo seu marido. Faltando o marido, ela tinha que ter filhos para que esse marido, para que ela pudesse ser sustentado. Por exemplo, se Tamar tivesse um filho com então Judá tinha que sustentá-la, ela teria que ficar na casa dele, da família dele, e ela ia ser sustentada por Judá e pela família de Judá. A partir do momento que com ela não teve filhos, ela estava desamparada. Né? Então, ela tinha que casar novamente com outra pessoa da família ali para poder dar linhagem, dar seguimento à descendência de Então, as mulheres naquela época, elas eram mulheres viúvas, elas eram desprezadas, elas não tinham direito a nada. Então, olha que situação Judá estava deixando Tamar viver. Uma mulher que não tinha direito a nada. Primeira, ela não podia mais se casar com outras pessoas. Ela só poderia se casar ainda ali com alguém da família, da descendência de Judá. E Judá tinha que encontrar alguém que quisesse casar-se com ela. Então, assim, Judá não queria mais casar ela com ninguém, porque Judá acreditava... Nem com o filho dele, nem com ninguém da família. Nem com ninguém da família, porque Judá acreditava que ela era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher que culpava ela da morte dos seus filhos. Era cego em suas dores, era cego em meio às suas tribulações. Ele estava com tanta dor, com tanto remorso, com tanta... Né, a alma dele vivia em aflição, que ele fez tudo errado. Quando a pessoa não está bem emocionalmente, quando a pessoa não está bem espiritualmente, quando a pessoa não está bem também fisicamente, tudo requer... as suas decisões, elas não são decisões estruturadas, não são decisões pensadas, alicerçadas em Deus. Por quê? Porque a pessoa não está bem. Então, tudo que Judá fez foi depois de ele ter tido uma atitude errada com seus irmãos, de vender o seu irmão.
a culpa o consumia, e aí ele foi embora, casou com a cananeia, criou os filhos de qualquer jeito, casou o filho com outra pessoa também de outros povos. Então, assim, foi um erro que acumulou em outro, e só foi uma bola de neve. É isso aí. Então, tá com a gente também aqui, tá aqui escrito Deus proverá, seu Renivaldo Família. Tá aqui o nosso amigo Hamilton também, colocou ali, ó, Deus abençoe, pastorzão, e ele colocou também aqui o Gênesis que a gente está lendo aqui. Tá com a gente também Rafa Conceição. Oi, Rafa! Oi, todo mundo aí, você falou o nome. Falei alguns aqui. Então, você vê como uma coisa vai levando a outra. Como você diz, um ciclo. É um ciclo. Entendeu? É um ciclo. E você vê que lá adiante que a culpa, como diz o nosso tema aqui, né? Como sair do lugar de vítima. Sim. Muitas pessoas estão numa posição também de vítima, sendo vitimado por várias situações. E eu vou continuar lendo aqui, certo? Deixa eu falar um pouquinho do Tamar. Vai? Então, deixa eu concluir isso aqui. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Então ela foi lá e passou a residir na casa do pai. E, conforme minha esposa já falou, e ela virá para dar continuidade, não é isso? Ela virá para dar continuidade. Ela está se preparando para falar. Ah, Jesus, é ao vivo, como vive é o nosso Deus. É ao Voltei, vivo. gente. Aí, voltou. Ela aí. Vamos lá. Você está falando de Tamar. Então, Falando continue, de Tamar. Então, por que esse tema? O nome do nosso tema é Como Sair do Lugar de Vítima. Sim. E aprender a agir e, com isso, mudar a sua história. Sim. Por quê? Tamar mudou a história. Sim. Tamar foi rejeitada, Sim, foi sim. excluída, foi jogada fora por Judá, Sim. culpando ela por um erro que ela não tinha culpa. Ela não tinha nada a ver com as decisões de Er, ela não tinha nada a ver com as decisões de Onã. Ela foi uma vítima de tudo aquilo que ela estava vivendo ali. Ela foi uma vítima. Só que o que fez ela sair do lugar de vítima para mudar a história dela? Porque, para quem não sabe, o filho de Tamar, ele deu a descendência. O Senhor Jesus veio da descendência de Pérez, né? Sim. Olha, como assim ela tem um filho? Ela teve 2 gêmeos, mas vamos lá. Tamar. Judá, pois, tomou a esposa para Er, seu primogênito, né? Que era Tamar. Vamos lá. Tamar era nora de Judá. Seu sogro teve 3 filhos, que a gente acabou de falar, que era Er, Onã e Selá. Então, Judá mandou que o seu segundo filho se casasse com Tamar. A gente também já contou essa história aqui agora. Então, vamos lá. Triste Tamar, viúva pela segunda vez e sem filhos. Naquela época, uma viúva ficava totalmente desamparada, dependente da boa vontade dos parentes mais próximos. Após a morte do seu segundo filho, Judá mandou Tamar voltar para a casa de seu pai, até que Selá, o caçula, tivesse a idade suficiente para casar-se com ela. Mas não foi o que aconteceu. Judá não cumpriu com a sua promessa. Ele tinha medo de perder seu último filho e não casou Selá com Tamar. Então, Tamar, vendo que Selá era homem, o tempo se passou. Tamar estava na sua casa e vieram falar para ela que Selá tinha crescido, que Selá já tinha se tornado um homem. E ela, vendo
que ele tinha se tornado um homem, percebeu que Judá não ia cumprir com a sua palavra de casar-se e selar com ela. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, Tamar, vendo que Selá já era homem e ela não foi dada em casamento a ele, elaborou um plano para seduzir o sogro e engravidar. Você vai ler essa parte aí também daqui a pouco. Ela se disfarça de prostituta, cobre o seu rosto e espera Judá a passar pela estrada. Então contaram para Tamar que o seu sogro estaria na cidade. Então ela elaborou uma ideia, teve uma ideia de como ela sairia daquele lugar de vítima e ia mudar a história dela. Ela saiu do lugar de vítima. Ela não aceitou aquela situação que colocaram ela, de uma pessoa desamparada, que é precisar de um prato de comida para poder viver. Judá, ela se disfarça de prostituta, cobre o rosto e espera Judá passar pela estrada. Judá, sem saber que se tratava da nora, tem relações com Tamar e ela fica grávida. Tamar gera os gêmeos Pérez e Zerá. E quando Judá descobre que a prostituta era sua nora, diz: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei para selar meu filho, e nunca mais a possuiu. A história de Tamar não é perfeita. Todos os envolvidos cometem erros. Mas o que podemos aprender aqui é que Deus pode escrever uma nova história na vida de qualquer mulher. De Tamar e Judá veio a linhagem do Messias, e isso é uma grande honra. Mesmo que você tenha sofrido alguma injustiça, mesmo que você tenha tenha um passado marcado por uma tragédia, mesmo que você tenha feito escolhas das quais não se orgulha, Deus ainda pode reverter a maldição em bênção. Não desista. Né? E aqui, o que eu vejo na história de Tamar, claro que o que ela fez foi errado. Né? Ela foi e se vestiu como prostituta, ficou esperando ele na beira do caminho. E daqui a pouco você vai ler aí, porque tem algumas coisas para eu entender mais ou menos a história. Okay. Mas o que ela fez estava errado. Mas o que ela tinha? O que ela tinha? Que opção? Quais são as opções de Tamar? Nenhuma. Ela não tinha opção. Ela não tinha, naquela época de Tamar, ela não tinha nenhum tipo de opção. Só ficava chorando e esperando alguém dar um pouquinho de comida para ela viver. Ela não tinha opção nenhuma. Então, às vezes, o que ela fez não é algo correto, não foi algo certo, mas foi algo que mudou a sua história para todo sempre. Lá é falado sobre a história dela. Diz que da onde veio Pérez, veio de Tamar. Ela é lembrada. Por quê? Porque ela não aceitou o lugar de vítima. E ela fez a história dela ser uma história escrita na Bíblia, para todo mundo saber que, por mais difícil que a sua vida seja, por mais difícil que você esteja enfrentando uma situação, você pode mudar ela. Você pode mudar. Existe um Deus que te capacita, existe um Deus que te dá estrutura, se você buscar nele. Você buscar nele, ele pode mudar a sua história. E Tamar, Deus mudou a história de Tamar. Ela não teve um só filho, ela teve 2. Claro que depois Judá nunca mais tocou nela, porque não podia, né? Porque ele era sogro, ele não podia casar-se com ela. Mas até então acho que não podia. Mas ele não se sentiu também na posição de fazer, né? Mas ele criou, ela não ficou mais desamparada, ela passou a morar com a família de Judá, passou a ser respeitada, passou a ser alimentada, seus filhos tiveram vida, tiveram estrutura. Ela saiu de um lugar de vítima e reescreveu a sua nova história. Então, eu quero dizer para você que não precisa ser da forma errada como foi a de Tamar. Mas a única opção que Tamar tinha
Então, ela usou tudo que ela possuía para mudar a história dela. E hoje eu quero te dizer que, por mais difícil que a sua situação esteja, por mais difícil que a sua história seja, se você vive uma vida de dificuldade, uma vida de humilhação, uma vida de desprezo, uma vida de injustiças, Deus, ele pode mudar a sua história, assim como mudou a história de Tamar. Se você se buscar a Ele, e se você for a ter Ele, se você fizer a sua parte de aceitar, porque Ele bate a porta do seu coração, se você permitir que Ele entre e faça em você morada, a sua vida pode ser totalmente transformada, porque Ele tem poder para fazer, para cumprir o que diz na palavra dEle. E às vezes a pessoa diz assim, antes de continuar aqui, está com a gente também Aniele, está nos acompanhando. Vem com a gente, Aniele. Vem com a gente, Aniele, tá? E às vezes a pessoa pergunta assim, mas quer dizer, ela agiu dessa forma e Deus foi com ela. Tem coisa que a gente não tem resposta. Para dar. Não tem resposta, mas a prostituição era pecado. Sim. Aqui não está dizendo que ela não pecou. Aqui não está dizendo que ela não errou. Mas para ela errar, parem para pensar. Primeiro erraram com ela. Ela foi desamparada, ela foi esquecida, ela foi jogada. Ela não tinha, naquela época, não se tinha opções. Ela não tinha outra opção. Para ela ser amparada, ela precisava de ter filhos, né? Então foi isso que a atitude dela. Ela errou, mas primeiro erraram com ela. E às vezes a pessoa pensa assim, mas e aí? Você vê que não tem resposta. Não tem. Mas Deus foi com ela. Deus foi com ela. Foi com ela, que é com o filho dela. Sim. Com o filho dela. Deus foi com ela, com o filho dela e com a descendência. Ela é interessante. Tem coisas que a gente não vai conseguir entender. Tem coisas, gente, que não é para se entender. Sim. Mas tem coisa que é para te inspirar. E para que você venha obedecer. Que você abra a sua visão. A voz de Deus. Que todo mundo fala, Deus é amor, é justiça, é um Deus vingador, é um justo juiz. Mas Ele é misericordioso. E Ele usou de misericórdia para com ela. Porque ela não tinha ninguém. E se você parar para pensar, ela sofreu muito. Ela perdeu 2 maridos, ela foi jogada fora. Então, Ele é misericordioso. E já tinha o seu destino. O destino dela era viver na dependência dos outros. Sozinha, sem filhos, sem amparo. Quem quisesse ajudar ela. É muito triste. Mas antes de você continuar, vamos botar a música e depois a gente volta? Nós vamos ouvir uma canção agora e daqui a pouco nós voltamos, continuando esse momento, ele e ela. Falando de Tamar, falando de Judá e de Tamar. Vamos lá. Tá bom?
Muito bem, 18 horas, 8 minutos. Aqui em São Félix, Bahia. Então, nós estamos com o tema Como sair do lugar de vítima e aprender a agir e, com isso, mudar a sua história. É isso aí. Estamos falando de Judá E de Tamar. e de Tamar. No momento E no momento, ele e ela de hoje. e ela. Então, Dando continuidade aqui, uma parte que minha esposa já falou ali, dando continuidade, versículo 12, né? sim. Diz assim, ó, no correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E se você chegou depois, não está sabendo onde é no livro de Gênesis, no capítulo 38, estamos lendo, desde o primeiro versículo, estou lendo aqui o versículo 12. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Timna. Ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. O Selá que a gente falou, o filho de Judá, o terceiro filho, filho mais novo. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Aqui, eu acho muito interessante essa parte, eu estava para parar, Sim. porque olha que mulher inteligente. Como é que ela ia provar para ajudar que o filho era dele? Sim. Então, ele poderia pensar, não, você fez com outros homens, o filho, né? Então, ela teria como provar. Então, ela foi inteligente. Ela disse, não, eu vou pedir para ele algo que possa... E era algo que... Só ele tinha. Ninguém tinha. O selo foi... O cajado, né? O pai dele, né, Jacó, mandou fazer aquelas... Ali só ele que tinha. Não era Cada algo... filho tinha um diferente. De Jacó tinha um diferente. Então, era só ele que tinha. O de Judá era só de Judá, ninguém tinha igual, era só dele. Então, assim, ela foi inteligente, ela já tinha visto aquilo que era algo diferente que ninguém tinha. Então, como era aquilo, para provar que foi dele, no dia que foi, com quem foi, como foi. Então, ela teria como provar. E isso foi de uma inteligência, de uma sabedoria maravilhosa. Pode falar. Sim, então... Você vê, né? Uma sabedoria, mas você pode estar pensando, mas ela agiu de forma errada. Sim, agiu de forma errada. E ele também, tá, gente? E ele também. Ela errou, óbvio que ela errou. Mas se você parar para pensar que nada justifica, não justifica, mas para pensar. Ela teve um motivo
para salvar a vida dela, para dar um rumo para a vida dela, ela fez aquilo. Mas Judá se prostituiu com ela por quê mesmo? Por que motivo? Ele era viúvo, só era casar de novo. Ele tinha o direito de casar de novo, ele tinha a condição de casar de novo. Ele poderia casar-se de novo. E ele não casou-se de novo por quê? Então, ela fez aquilo, tudo que ela fez está extremamente errado. Se prostituir está errado, se vestir como prostituta estava errado. Tudo que ela fez estava errado. Mas ela teve um motivo. Judá, não. Não tinha nenhum motivo de ir. Porque ele sabe que na lei, na lei de Deus ele não podia, ele tinha que casar-se com alguém. Mas, enfim, vai continuar aí a história aqui. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio, seja vergonha. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achasse. E o mais interessante, que também prova que ela não fazia com todo mundo, que ela não fez com todo mundo. O lugar que ela estava não era um lugar que ficava prostitutas. Sim. Ali só foi ela. Ela foi, aconteceu naquele dia e ela não voltou mais. E eles falaram, não existe nenhuma prostituta aqui. Não, a gente nunca viu ninguém aqui. Não. Então, para ele entender, tudo também ali foi feito de uma maneira que realmente validasse aquilo que tinha acontecido entre eles dois. Sim. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. E o mais interessante, né? Quando ele descobriu que ela estava grávida, tirar e queimar-a. E aí interessante. Ele não pensou também que ele tem pecado, que ele tinha erro. Não quis nem ouvir, nem saber o que tinha. Não, já condenou ela. Então, muitas vezes acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, de quando a gente comete algum erro, as pessoas não querendo ouvir a pessoa, já logo condenar essa pessoa. Quem nunca agiu naquele momento de cabeça quente para condenar? Mas a gente tem que entender que todos os seres humanos, todos nós erramos. Todos nós temos direito a uma defesa, a expressar o que aconteceu. Ele só quis ouvir porque as pessoas já chegou mostrando para ele o cajado, o selo, tudo ali. Ela tinha algo que era incontestável. Mas se ela não tivesse, ela morreria queimada. Então, hoje, os julgamentos de hoje em dia, do mundo que a gente vive, que a internet, que é terra de ninguém, né? Que tudo que acontece ali, as pessoas julgam muito pelo que vê, pelo que ouve. E a gente tem que parar para pensar muito sobre isso. E que a sua história, que você esteja vivendo hoje uma história difícil, uma situação difícil, um momento difícil, ele pode ser transformado. E é você que pode fazer a diferença na sua vida, assim como Tamar fez na vida dela. Eu sei que o que ela fez no princípio foi errado, mas levou ela a ter uma história totalmente diferente do que ela viveria se ela não tivesse tomado tal decisão, tal atitude. Como eu falei, a gente não entende. Mas você vê que Deus foi com ela. Sim. Que através dela, da geração, lá na frente, aí veio o Senhor Jesus. Essa é a minha opinião, tá?
Eu acredito muito que Deus, ele é tão maravilhoso ao ponto de ele não suporta o coitadismo, as comiserações, o pobre coitado, o mimimi, as murmurações, as pessoas dizendo, eu não posso, eu não tenho, eu sou uma pobre coitada. Não, ela não se colocou nesse lugar. Muito pelo contrário, lugar de vítima. Que ela era uma vítima, sim, da circunstância, dos erros dos outros, do sogro ruim, enfim. Mas ela não se colocou no lugar de vítima. Então, isso chamou a atenção de Deus, dela fazer algo para mudar a sua história. Então, hoje, a gente também pode fazer algo para mudar a nossa história. A gente pode sair desse lugar de vitimismo, de não ter, de não poder, de não conseguir, e fazer algo diferente para que as pessoas entendam que Deus é com você. E Ele se agrada daquelas pessoas que fazem a diferença. É isso que eu acredito. Não estamos dizendo para você fazer as coisas que ela fez. Ah, não. Do jeito que ela fez. Claro que não. E nem fazer as coisas erradas. Mas você, como diz o tema, como sair do lugar de vítima e aprender a agir. E com isso mudar a sua história. Mas a gente frisou aqui várias vezes. Para Tamar não tinha outro caminho. Sim. Entendeu? E é diferente. Nós, hoje em dia, não vivemos nas mesmas condições que A Tamar. realidade é diferente. É diferente. As mulheres daquela época não podiam trabalhar. As mulheres daquela época realmente era viúva, tinha que morrer viúva. Era muita coisa que nem se compara com o mundo que a gente vive de hoje em dia. Hoje você não precisa tomar tal atitude igual a de Tamar, mas você pode ter uma outra atitude. Dependente do seu problema, dependente da sua situação, você pode buscar em Deus. Aqui a gente está ensinando, não é uma receita de bolo. A gente está ensinando para você que a palavra de Deus, ela te ensina, ela é a boca de Deus, é o caminho que você pode encontrar para solucionar os seus problemas. O que você pode fazer? Buscar em Deus. A sabedoria que vem do alto, para que Ele possa te conduzir a você sair desse lugar de vítima e ter uma história transformada. Deus vai te mostrar o caminho. É isso aí. Nós chegamos às 18h20. Nós vamos fazer a nossa oração, tá bom? Prepara aí um copo com água, o azeite, prepara aí a sua família. Você está assistindo no telão e vamos fazer a nossa oração, tá bom? Fecha os teus olhos. Deus amado e querido, já estamos na tua presença, Senhor. E conosco muitas pessoas, Pai, que de repente têm sofrido, têm sido vítima, têm, meu Pai, padecido por anos dentro de um lar, em um trabalho, meu Deus, junto à família, na rua onde mora. Meu Deus, a vida dessa pessoa não tem mostrado Deus que ela serve, que ela crê, mas, meu Deus, ela não vai estar se vitimizando, ou então, meu Deus, ela, porque minha vida é assim. Não, ela vai aprender como aprendeu hoje, e a cada instante, através da tua palavra, a sair da condição de vítima, agir segundo a tua direção, segundo aquilo que o Senhor mostra, para que a vida dela venha a ser diferente. Pai, toma a vida de todas estas pessoas em tuas mãos, Senhor. Seja ela quem for. Meu Deus, essa pessoa que de repente é a primeira oração na vida que ela está fazendo, que essa oração seja atendida pelo Senhor. Também esse, meu Deus, que já fez diversas orações, que o Senhor venha atendê-lo, atendê-la e venha socorrer, meu Deus. Toma tudo e todos nas tuas mãos. Abençoa essa água, abençoa esse azeite, tudo que essa pessoa apresenta a ti, a família dela, o trabalho dela. Meu Deus, que portas se abram para a vida dessa pessoa e que a vida dela seja uma bênção nas tuas mãos. Nós te agradecemos no nome e para a glória do Senhor Jesus, e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Deus é o teu farol, você. Beba sua água aí agora. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, como sempre a gente fala, nós temos a nossa loja, o Farol Digital, com todos os personalizados. O que você pensar, a gente faz, tá bom?
E o nosso ao vivo termina por aqui, mas continua lá no Facebook, no YouTube, e você que chegou depois, pode acompanhar desde o início e pode acompanhar os outros programas que está tudo lá, tá certo? Nós retornaremos na segunda-feira, às 17 horas, das 17 horas até as 18, tá bom? Um bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Um ótimo final de semana. Tchau, gente. Tchau, Heitor.